alguns sinais do autismo em crianças. Agora eu vou dar um exemplo aqui do caso do meu filho quando era pequeno. Ele costumava pegar os brinquedos e não brincar da forma correta do brinquedo. Exemplo, ele desmontava todo o carrinho, peça por peça. Não deixava uma sobrando. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olha, gente, eu sou psicóloga e sou pós-graduada em intervenção ABA em autismo e deficiência intelectual e pós-graduada em neuropsicologia. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui sobre alguns sinais do autismo em crianças. Muitos pais e cuidadores ficam bem na dúvida quando começam a perceber que a criança não está desenvolvendo como as crianças da mesma idade. Se vocês olharem lá o cartão de vacina, tem alguns marcos, né? Algumas indicações, alguns marcos do desenvolvimento para que seja acesa uma alerta se caso houver uma observação que está ocorrendo naquela criança, trazendo um desenvolvimento diferente do esperado. Mas calma, cada criança desenvolve no seu tempo, tá? Então outros fatores serão observados, mas ficam aí alguns para que vocês procurem o pediatra e depois o pediatra deve observar e passar para outros profissionais até trazer um diagnóstico se aquele caso é um caso do transtorno do espectro autista ou não. Vamos a alguns sinais que os autistas costumam apresentar quando crianças. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista de 19 anos e tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem, tá? Como que foi minha trajetória até fechar o diagnóstico do meu filho. Vamos falar aqui dos sinais que começam a aparecer por volta de 1, 2 anos de idade. Exemplo, a criança, geralmente a criança autista, ela não costuma olhar nos olhos das pessoas. É um sinal. A pessoa conversa com ela, né? Brinca com ela, mas ela sempre parece aérea, dispersa, sempre olhando para outros lados. Qualquer coisa chama atenção, às vezes um barulho chama atenção e ela fica fixando o olhar em alguns pontos ali que não tem nada a ver no momento daquela conversa. É um dos sinais que, se está sendo recorrente, já é um sinal de alerta. Outra coisa, dificuldade a reagir a estímulos. Porque a criança nessa idade, que eu falei, de 1 a 2 anos, ela reage muito a estímulos, não é? Às vezes faz uma gracinha, a gente brinca, ela ri, dá gargalhada. Se a gente faz algum estímulo com a boca, tipo assim, a criança repete, mas a criança já com uma suspeita, né, do diagnóstico autista, ela vai ficar um pouco inerte a esses estímulos. É uma criança que as pessoas talvez vão dizer: "Nó, como ela é séria, como ele é sério, a gente tá brincando, não tá reagindo, brinca com a mamãe, brinca com o papai". Então, assim, é uma criança mais séria, porque vai fazer os estímulos, ela vai ficar um pouco ali inerte àquele estímulo, ok? Outra coisa, alguns movimentos estereotipados, que nós chamamos na psicologia. O que seria? Quando vem alguma coisa que a empolga muito, às vezes algum estímulo no ambiente que deixa ela eufórica, aí que entra a observação. Ela vai estar fazendo esses movimentos repetitivos. Outros pontos a ser observados. Então, algumas coisas diferentes. Agora eu vou dar um exemplo aqui do caso do meu filho quando era pequeno.
ele costumava a pegar os brinquedos e não brincar da forma correta do brinquedo. Exemplo, o que ele fazia? Às vezes ele pegar o carrinho e brincar, né? Tá lá arrastando com o carrinho, igual geralmente as crianças fazem. Ele desmontava todo o carrinho, peça por peça. Não deixava uma sobrando. Aí, como eu não entendia nada disso, né, que nessa época eu não era psicóloga, não entendia nada sobre o autismo, eu falava, meu filho, não faz isso, o carrinho é bonitinho, você tem que brincar com o carrinho. Aí todos os carrinhos que ele ganhava, ele desmontava todos. Então ele brincava de uma forma diferente da função daquele brinquedo. Mas era uma coisa, não era uma coisa esporádica, era uma coisa constante. Vocês entendem? É aí que vocês precisam prestar essa atenção, ter esse cuidado de identificar esses sinais. Aí você já relata para o pediatra, né, sobre isso, que aí será encaminhado aos outros profissionais para a verificação se há realmente um diagnóstico do TEA, ou seja, do autismo aí em vista, tá bom? Então encerro aqui o vídeo e vou estar falando nos próximos vídeos algumas outras observações, tá? E eu vou deixar aqui meu Instagram, se vocês quiserem, vocês precisarem de mais informações, tá? Estou aí para dar essas informações para vocês, orientações. Faço também palestras sobre o tema, tá? Para pais, mães. Estou aqui à disposição de vocês. Então, fique com Deus e até a próxima. Obrigada.